Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa disciplina, tá, gente? Essa disciplina ela é chamada de Psicologia Aplicada e Relações Humanas, certo? Sou a enfermeira Jaiana Damasceno e eu vou seguir com vocês aí nesse primeiro módulo, né? Não só nessa disciplina, mas em outras também, tá? Então a gente começa com um breve conceito do que é psicologia, para que vocês entendam, né, basicamente do que é que a matéria busca abordar. Então a psicologia, ela vem, né, com a finalidade, com o objetivo de estudar o indivíduo. Então buscar descobrir os porquês, as características de personalidade, observar os comportamentos deles, ou seja, as reações que as pessoas têm, né, diante de diferentes situações. Então, a psicologia, gente, ele é um estudo relacionado ao comportamento humano, né, assim como também algumas características relacionadas à personalidade. Mas, dentro dessa disciplina, a gente vai puxar a psicologia para as relações humanas, né? Então, como o comportamento de um indivíduo frente a outro indivíduo e dentro de uma coletividade também. A psicologia ela estuda os comportamentos do homem, os seus processos mentais, como por exemplo a memória, a atenção, a linguagem, o raciocínio, né? Então a gente consegue ali interpretar a linguagem do outro, inclusive o comportamento realizado por uma determinada pessoa. E aí a gente envolve também as relações humanas dentro do trabalho, né? Até porque a gente sabe que todas as profissões têm contato com outros indivíduos, então nós precisamos manter ali algumas relações, principalmente relacionadas ao trabalho. Então nós estamos falando de pessoas diferentes, né, que trabalham em cargos diferentes, e cada um, é claro, foi criada e tem um comportamento diferente. As relações humanas dentro do trabalho, ela pode influenciar tanto de uma maneira negativa quanto de uma maneira positiva. Então, varia muito dentro desses processos da organização, tá? As relações humanas no trabalho, elas ditam o grau de motivação dos colaboradores. Então, se você está satisfeito com a instituição, com a sua empresa, com o seu emprego, é claro que você vai apresentar pontos positivos, né, pontos bons, assim como também se não tiver favorável, se não tiver um ambiente de trabalho equilibrado, um ambiente de trabalho confortável, você pode apresentar também alguns sinais de negatividade, tá? E aí, de acordo com Mascovici, 2008 diz: pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto é, reagem a outras pessoas com as quais entram em contato, comunicam-se, simpatizam e sentem atrações, antipatizam e sentem aversões, aproxima-se, afasta-se, entra em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afeto. Então é claro, né, gente, de acordo com Mascovic, os seres humanos eles vão se relacionar com outros seres humanos e que dependendo da resposta que ele sente ou até mesmo daquela relação entre esses indivíduos podem haver processos negativos, assim como também processos positivos, né? O processo de interação humana é constituído através dessas reações voluntárias ou involuntárias, intencionais ou não, tá? Então, pode sim ser uma reação voluntária, uma coisa que automaticamente o seu corpo, as suas expressões, assim como a sua linguagem, né, pode trazer, assim como também de uma forma intencional, a fim de você machucar aquela pessoa ou não, tá? Então, para que estudar as relações humanas, né, dentro da área da psicologia? Ela vem com o objetivo de minimizar os entraves das relações pessoais e permitir que haja maior satisfação das pessoas envolvidas no processo de convivência. Tem pessoas que têm facilidade, né, em conviver com outras pessoas socialmente,
conversar, se dar bem, fazer amizades e tudo mais. Assim como também tem pessoas que não se dão tão bem em público, que não têm costume de fazer amizades facilmente, que tem problema em interação pessoal, assim como também com outras pessoas. Então, há dois tipos de relações humanas, tá, gente? E isso acontece através da comunicação, né? A comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. Então, para vocês entenderem melhor essas diferenças aí de comunicação, eu trouxe aqui o conceito. Então, o conceito de comunicação interpessoal é um relacionamento entre pessoas caracterizado através dos eventos ou acontecimentos que se verificam no lar, na escola, na empresa, na igreja. Então, é uma forma de relacionamento com outras pessoas através dos ambientes em que vivemos, né? Dentro de casa, na igreja, na escola, no trabalho. Então, onde vocês convivem, né? Onde vocês estão presentes, vocês vão conviver com outras pessoas. E isso acaba gerando uma comunicação interpessoal. E existem também uma comunicação intrapessoal, que é uma comunicação onde nós mantemos conosco mesmo. É um diálogo interior. Nós costumamos, inclusive, ter pensamentos. E aí a gente pode dar como exemplo também orações, meditações. Tem sempre até aquele meme, né, que fala, eu posso controlar a fala, mas eu não consigo controlar as minhas expressões. E é basicamente isso, realmente, é uma comunicação em que você tem com você mesmo e acaba ali revelando através das suas expressões faciais, tá? Nós temos algumas boas práticas para que aconteçam boas relações dentro do ambiente de trabalho. Então, existem aqui algumas dicas, né? Então, respeite o colega de trabalho, pratique a empatia, dê atenção com quem fala com você, né? É importante quando você está numa conversa ali com outras pessoas que você dê um sinal de positivo através do olhar, através de uma gesticulação. Inclusive, isso aí é uma regra da comunicação, né? Nós temos ali o locutor e o receptor. Então, o locutor, o que fala, o receptor, o que escuta. Mas aí ele sempre precisa ter um sinal positivo de que realmente está escutando. Evitar interromper as palavras, às vezes, quando nós estamos muito empolgados para falar, acaba a gente atropelando o que a gente quer falar e até quando os outros estão falando. Sempre esperar a nossa vez, né? Controle as suas reações agressivas, tá? Eu sei que nem todo momento você vai estar feliz, você vai estar de bem com a vida, nem em todo momento você precisa estar rindo, mas controlar alguns impulsos, alguns comportamentos que possam trazer ali dificuldade, assim como problemas para você se relacionar com os colegas de trabalho. Esqueça a indelicadeza e a ironia, tá? Até porque, principalmente em algumas situações, assim, não é necessário, aliás, é desnecessário, né? É uma falta de empatia pelo próximo, às vezes está passando por um momento difícil e você acaba ali, através de alguma brincadeira, indiretas, acabando de magoar, né? Por magoar uma pessoa ali que não precisava ouvir certas coisas. Sempre que precisar resolver algum problema, procure seu chefe de imediato, não pule a hierarquia, né? Até porque nós temos dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, nós temos as pessoas acima de nós, né, que nós devemos respeitar. Então, é sempre bom você procurar o seu chefe para qualquer informação, e isso traz, né, como práticas de boa relação dentro do trabalho. Conheça melhor as pessoas com quem irá trabalhar, com o intuito de compreendê-los e adaptar-se às suas características individuais. Como eu falei para vocês, você vai ter pessoas que são faladeiras até demais. Você começa uma conversa ali, de repente essa conversa flui e vai fluindo, né? E vai ter pessoas que realmente vocês vão encontrar alguma resistência em se relacionar, onde vocês tentam se aproximar, tentam conversar, brincar, e aí você não tem uma resposta legal, uma resposta positiva dessa pessoa, mas também você não tem uma resposta agressiva, né? Então, se adaptar ali ao jeito da pessoa. Então, tem pessoas que também são muito diretas na fala, né? Acaba fazendo ou falando alguma coisa que seja um pouco mais direta, mais desconfortável, e aí você também acaba se
se adaptando, assim como também quando a gente envolve questões religiosas, questões de sexualidade, entre outras coisas, acaba também sendo uma das dificuldades para enfrentar boas práticas na relação do trabalho. E aí a gente traz aqui algumas ações positivas, né? Então, a aceitação, compreender que as pessoas são falhas e precisam de ajuda, tá, gente? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Nem Jesus agradou todo mundo, vale nós somos simplesmente os pecadores, tá? Ouvir, como sempre, eu tinha uma professora e ela era psicóloga, né? Parece loucura, mas ela era psicóloga e ela dizia assim: olha, Deus nos criou de uma maneira perfeita, né? E Ele nos adaptou para nós vivermos em harmonia. Por quê? Porque Ele fez com que nós nascêssemos com 2 ouvidos, uma boca. Então a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Então permitir entender os sentimentos dos outros através da fala ou até mesmo através dos sinais corporais. Paciência, permitir suportar uns aos outros. Realmente tem dia que é muito difícil, tem dia que nós estamos super estressados, cansados, às vezes nós já estamos com problema em casa ou problema em outro lugar e acabamos trazendo para a área de trabalho, né, gerando ali brigas, intrigas e estresse desnecessário. Então, realmente, tá? A paciência, ela é uma virtude em que poucos dominam, mas que se faz necessária em todas as ocasiões. Elogiar auxilia nos laços de simpatia mútua, assim como você também estimular o colega a realizar determinada atividade, né? Então, o elogio, ele é uma questão positiva dentro das relações humanas. Interessar-se, mostrar a outra pessoa que ela pode contar conosco, mesmo que você não tenha tanta afinidade, mesmo que você não seja amigos, né? Aqueles amigos que vocês vão comer na casa um do outro, mas vocês precisam ajudar um ao outro. Então, isso a gente chama de trabalho em equipe, né? Eu sei que hoje o mercado de trabalho é tão competitivo e você acaba tentando acompanhar, né? Querendo passar na frente de alguma forma e vocês vão ver isso em todo lugar, tá, gente? Sorrir. O exercício mais relaxante e simpático que Deus criou, né? Então eu digo assim que sorrir, ele é o remédio da alma. Às vezes você está triste e um simples sorriso acaba ali mudando o dia ou mudando o pensamento sobre aquela pessoa. Enfim, é um ato simples e que traz coisas boas. Nós temos também práticas ruins da relação de trabalho, tá? Pontos negativos que acaba trazendo ali dificuldade dentro da relação no ambiente de trabalho. Né? Então, a falta de empatia. Então, diante de um problema ou de alguma dificuldade do colega, muitos tendem a permanecer distantes, ou seja, não se colocam no lugar do outro para tentar entender. O colega só inventa mentira, não quer trabalhar, quer ter atestado, que mais? Não faz o serviço completo, enfim. E aí sempre gera aquela intriga, aquela briga por pouca coisa, coisas que poderiam ser evitadas, né? Desrespeito, então situações desrespeitosas causam diversos transtornos entre colaboradores de uma empresa, assim como também, gente, dentro de uma sala de aula, dentro de uma casa de família, né? Qualquer atitude desrespeitosa, isso vai gerar problemas, isso vai gerar intriga, né? Comentários ofensivos e atitudes rudes são algumas das situações que o desrespeito mostra a sua face. Então, às vezes, eu sei, né? Na hora da raiva, se a gente acaba por falar algo que machuque, algo que seja muito grosseiro, a gente acaba sendo rude, né? Isso não é legal. Às vezes, no calor do momento, mas ainda assim, toda vez que formos fazer algo, pensar, falar, enfim, falar, no caso, a gente deve pensar antes se realmente aquela situação você pode falar determinada coisa, ou se aquela pessoa está pedindo aquele tipo de opinião, né? Individualismo, não pensa no coletivo, mas somente em si próprio. Isso, para mim, é egoísmo, né? Você chegar e pensar somente em você, você achar que você tem que crescer, que você é isso, que você é aquilo, enfim, tá, gente?
parar de egoísmo, porque dentro do ambiente de trabalho onde você só pensa em você, nos benefícios para você, você acaba ali criando um ambiente de disputa, ao invés de um ambiente de colaboração. E aí é claro que nós temos essas ações negativas. Então, o comodismo torna tudo morno e sem sal, né? Você não tem mais vontade de trabalhar, trabalha porque precisa do dinheiro. As relações dentro do ambiente de trabalho também acabam virando aquela coisa mecânica onde você chega, é um bom dia, boa tarde, boa noite, tchau e acabou-se, né? Julgamento destrói imediatamente qualquer relacionamento. Então você chegar e julgar algo ou alguém. Irritação transfere a carga de algo errado para outra pessoa. Então a raiva por uma situação, né? Mentira acaba com a confiança entre duas pessoas. A mentira é terrível, a gente sabe, né? Que é uma mentira. Inclusive, existe uma musiquinha que era cantada na igreja e dizia assim: não existe, né? Nem pecadinho, nem pecadão, nem mentiria, nem mentira grandona. Então, qualquer mentira vai acabar com a confiança entre uma pessoa que você gosta, uma pessoa que, mesmo que você não tenha tanta afinidade, ainda assim você acredita nela, né? E críticas. É claro que críticas, gente, de uma certa maneira, ela pode ser boa e, por um outro lado, ela pode ser ruim, né? É uma forma de muralha da China nos relacionamentos. Às vezes, a crítica ela vem na hora errada, às vezes ela vem da pessoa errada, ela vem desnecessariamente. Então, sim, as críticas elas podem ser favoráveis, elas podem trazer ações positivas, mas na maioria das vezes ela vai trazer ações negativas. Quem é que gosta de ser criticado? Quem gosta de receber críticas, né? Então, não é legal. E diante dessas positividades, assim como negatividades, nós temos as dificuldades, né? O mau humor do paciente, então das pessoas que a gente trabalha, como nós somos profissionais da área da saúde, a gente lidar com pessoas doentes, uma pessoa que está no seu pior momento, uma pessoa que ela precisa de uma assistência humanizada, né? E às vezes a gente acaba deixando isso de lado, por quê? Porque a gente não quer saber de ser carinhosa. Se a pessoa falar grossa, a gente também vai responder à altura. E a gente se pôr um pouquinho no lugar do outro, né? Seria de uma forma de empatia. Falta de respeito, tá, gente? E isso se dá de qualquer forma, seja por uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, seja por desrespeito a profissão, né, e tudo mais. Então, é uma dificuldade em implementar boas práticas nas relações humanas, falta de condição de trabalho, tá? Então, às vezes, um ambiente onde você não tem material, onde você está super sobrecarregado, e isso acaba criando condições estressantes e vai dificultar, gente, você manter uma relação boa com seus colegas. Se você não está satisfeito com o seu ambiente de trabalho, vai gerar brigas, intrigas, né? O medo. O medo ele pode vir de diversas maneiras. O medo de perder o emprego, o medo de um colega tomar o seu lugar ali porque esse colega está se destacando. Então, o medo também é um sentimento que ele pode trazer coisas negativas, né? E o desconhecimento do procedimento. Então, o desconhecimento sobre uma atividade, o desconhecimento sobre, inclusive, a função que você deveria saber para exercer, né? Isso são dificuldades enfrentadas ali pelos profissionais, assim como também, gente, as outras pessoas envolvidas, que podem ser desde profissionais, colegas de trabalho, a pacientes, tá? Bom, nossa aula da manhã fica por aqui. Mais tarde nós temos uma atividade que eu vou mandar o link, tá? E um bom